Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. É motivo de muita alegria estarmos aqui para juntos engrandecermos o nome de Deus e louvarmos a pessoa de Cristo Jesus. Vamos iniciar este culto com uma oração, pedindo a Deus para que abençoe-nos, para que nos ajude e derrame suas bênçãos e sua graça abundante sobre esse país que se encontra em um momento delicado. Estamos acompanhando os noticiários, a gente vê a situação atual do país. O país se encontra em uma linha crescente de corrupção, violência, guerra, e o amor, dia após dia, está sendo deixado de lado, em detrimento do ódio, uns para com os outros. Então oremos para que Deus nos ajude, para que a paz possa ser estabelecida e para que as pessoas tenham acesso, conheçam o amor libertador de Cristo, que liberta o homem de todo pecado, de toda amargura, de todo ódio e de todo mal enraizado no coração. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, venho neste momento orar, Senhor, e pedir para que o Senhor venha abençoar este culto. Oro, Senhor, em específico pelo Gabriel, que está no UPA agora, Pai, neste momento, e também pelo seu Francisco, pai do Fábio, que vai ser submetido a uma cirurgia de urgência, Senhor, conforme ele pediu lá no grupo, Pai, para que orássemos em prol da vida dele, Senhor. Venha abençoá-lo, venha ajudá-lo neste momento delicado, que ele consiga passar por esta cirurgia sem maiores complicações. Oro, Senhor, também por este culto, pedindo para que o Senhor venha nos abençoar, que possamos entoar cânticos de louvores ao Teu santíssimo nome, que possamos estar conectados, Senhor, a Tua palavra dia após dia, que possamos, Senhor, praticá-la, Pai, e não sermos somente ouvintes, que não sejamos somente frequentadores do templo, mas que possamos viver em novidade de vida, andando no Espírito dia após dia, ó Pai, amando uns aos outros e demonstrando o seu amor para com aqueles que se encontram perdidos. Abençoe, Senhor, o Brasil neste momento delicado, ó Pai, onde a corrupção é crescente, a violência também, ó Pai. Que a Tua graça seja abundante sobre este país, ó Pai. Que as pessoas conheçam o Teu amor, ó Pai. E deixem de lado toda a ira, toda a cólera, toda a raiva, ó Pai. Todo o desamor, todo o desafeto, todo o ódio, Senhor, que está dentro do coração, ó Pai. Que é manifestado através de atitudes violentas uns para com os outros. Venha, Senhor, derramar o Seu amor sobre cada coração, ó Pai. Sobre os governantes, ó Pai, a Tua graça e sabedoria para que tomem as melhores decisões para com o povo, ó Pai, e que possamos ser uma nação feliz, ó Pai, uma nação que tem Tu como Senhor, ó Pai, porque a Tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe, Senhor, o conjunto de louvor que estará neste momento entoando em cânticos de louvores ao Teu santíssimo nome, e abençoe eventualmente, Senhor, daqui a pouco também o ministro, ó Pai, da Tua palavra, que estará nos trazendo o alimento para as nossas almas. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço. Amém. Vamos louvar a Deus com dois louvores. Na sequência, vamos à mensagem. Amém? Vamos que possamos colocar em pé, irmãos. Olho para a cruz eu vou, eu sofrer participar da Sua obra governar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz chamou gentilmente a cair e
pode tomar assento. Vamos preparar o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvirmos o que Deus tem a dizer através do nosso irmão Leandro, que estará ministrando a palavra nessa noite. Vamos orar em prol da mensagem, amém? Curve a vossa cabeça e oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado pelos louvores que foram entoados, pela oportunidade que temos de participar do culto, de exercermos a nossa liberdade de expressão e cantarmos cânticos de louvores ao teu nome. Abençoe neste momento o Leandro, meu Pai, que estará ministrando a tua palavra, que o nosso coração esteja disposto a ouvir, Senhor, e não somente os nossos ouvidos ouçam, mas que possamos colocar em prática a tua santíssima palavra, para que possamos ter um ótimo viver e possamos manifestar ao mundo a tua pessoa através de nós, ó Pai. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Que bom que você veio. Hoje temos a oportunidade de ouvirmos a palavra do nosso Deus. Vamos ler dois textos. Peço para que você abra a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Em seguida, 2 Coríntios 6, versos 1 ao verso 2. Está escrito na palavra de Deus: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis o dia da salvação. Vamos orar a Deus, que Deus fale com cada um de nós nesta noite. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia que temos a oportunidade, Pai, de virmos até a tua casa, virmos até esta igreja, Senhor, para entoar louvores ao teu nome, reconhecer que somente o Senhor é Deus, reconhecer que somente o Senhor é o Todo-Poderoso nas nossas vidas, Pai. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades. Senhor, meu Deus, toma a nossa vida, Pai, a partir deste momento. Fala conosco através da tua palavra, que é fiel, verdadeira, inerrante e digna de toda a nossa citação. Senhor, meu Deus, usa a vida deste miserável e desprezível servo, Pai, que vos fala, que neste momento o Senhor cresça e que eu diminua, Pai, que tudo, ó Senhor, que for feito, venha a ser pela direção do Senhor. Eu peço agora ajuda, o auxílio do teu Santo Espírito. Unge os meus lábios, ó Pai, a minha mente, para que eu possa retransmitir a tua palavra com fidelidade, aquilo a qual o Senhor já colocou no meu coração, Pai, que eu possa compartilhar com os meus irmãos aqui presentes. É que assim eu oro e já agradeço no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, escolhi um tema para essa mensagem, e o tema é a maior necessidade da nossa vida. Qual é a maior necessidade da sua vida hoje? Se você fosse colocar como prioridade, qual seria a sua maior necessidade? Quando nós olhamos, meus irmãos, para o mundo secular, para as pessoas que não conhecem a Deus, nós vemos as pessoas correndo atrás de tantas coisas. Pessoas correndo atrás de riqueza, pessoas correndo atrás de fama, pessoas correndo atrás de likes, pessoas correndo atrás de seguidores nas suas redes sociais. As pessoas vão e vêm em busca dessas coisas, meus irmãos, que todos nós sabemos que são coisas passageiras, são coisas pequenas, comparados com a eternidade que aguarda cada ser humano. Cada ser humano neste mundo possui dois caminhos após a sua morte: ou ele estará ao lado de Deus,
ou ele estará longe e distante do Senhor. Então, diante disso, trazendo para a nossa realidade como cristãos, como igreja, nós sabemos, meus irmãos, que a nossa maior prioridade deve ser a busca de Deus. Nós sabemos também que Deus, quando Ele criou o ser humano, Deus criou o ser humano, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, de maneira perfeita. Deus colocou aquele primeiro casal no jardim, meus irmãos, que a nossa mente não consegue imaginar a beleza daquele jardim. Tudo aquilo que existia, e o melhor de tudo que aquele casal possuía não era apenas as coisas maravilhosas que haviam sido criadas pelo próprio Deus, mas sim ter a comunhão do próprio Deus, que diz a palavra que toda tarde, na viração do dia, Deus, Ele conversava com o casal, Deus conversava com Adão e Eva. Era uma comunhão perfeita, era uma comunhão, meus irmãos, íntima, entre a criatura e o supremo Criador do universo. Você consegue imaginar isso? Você ter um relacionamento desse com o próprio Criador, com aquele que criou todas as coisas, com aquele que tem todo o poder. Os nossos primeiros pais, eles possuíam essa bênção de todo dia eles terem ali a comunhão com o próprio Senhor. Mas nós sabemos também, meus irmãos, e a história bíblica nos demonstra isso, que aquele primeiro casal, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, eles deram ouvido à voz da serpente. Deus colocou como sinal de obediência aos nossos primeiros pais apenas um único mandamento, apenas uma única ordem que simbolizava ali a obediência a Deus, a fidelidade a Deus, o amor a Deus. E nós sabemos a história. O casal, nossos primeiros pais, eles, ao invés de darem ouvidos à voz de Deus, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles deram ouvido à voz da serpente. Eles tomaram o fruto proibido, comeram, e diante disso, meus irmãos, aquela comunhão perfeita, aquela comunhão íntima que existia entre eles e o Criador foi quebrada, foi rompida. E em virtude disso o pecado ele entrou na história do mundo. Em virtude disso o pecado ele entrou na história da humanidade. Eu e você possuímos no nosso DNA esse mal chamado pecado, esse mal que foi herdado lá no Jardim do Éden pelos nossos primeiros pais. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos, absolutamente todos, todo ser humano, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa, meus irmãos, é a condição de cada ser humano. Cada pessoa que vem ao mundo, cada pessoa que nasce, ele já nasce com esse gene dentro do seu DNA. E a partir de um momento, a partir de uma certa idade, ele vai manifestar o mal que existe dentro dele. Porque o Senhor Jesus diz que do coração do homem procedem os maus desígnios, os maus pensamentos, o roubo, o furto, o adultério, o assassinato procede dentro do próprio homem, dentro do seu próprio coração caído, corrupto, corrompido pelo pecado. Então, diante disso, o homem está separado de Deus, destituído da presença de Deus. E o apóstolo Paulo ele vai dizer também que não há uma pessoa justa sequer no mundo. Não há quem busque a Deus. Cada um de nós aqui, antes de conhecer o Senhor, se Deus ele não toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, jamais nós estaríamos aqui. Estaríamos perambulando pela rua, por este mundo aí, batendo cabeça, perdidos, condenados. Então, a maior necessidade hoje de uma pessoa é dela se reconciliar com Deus. Essa é a maior necessidade. Essa é a maior necessidade da humanidade hoje. As pessoas que você vê, que você encontra na rua, as pessoas que estão longe de Deus, meus irmãos, elas estão mortas, perdidas espiritualmente. Essa é a condição espiritual delas. Elas estão andando, elas estão caminhando, falam com você, mas elas estão mortas diante de Deus e separadas. Então Deus nos traz aqui esta palavra a respeito da maior necessidade da vida do ser humano, que é se reconciliar com Ele.
E há algumas verdades, meus irmãos, tremendas nesta passagem que eu acabei de ler aos senhores, que eu quero compartilhar. A primeira grande verdade aqui vai falar a respeito do autor da reconciliação. Quem é o autor da reconciliação? É o próprio Deus. Deus é o autor da reconciliação. Tudo provém de Deus. É por isso que Jonas, lá em seu livro, ele fala que a salvação ela pertence a quem? Ao Senhor. Porque o ser humano por si só ele não tem capacidade e força de buscar Deus, porque ele não quer Deus. Então Deus, ele cria este plano desde a eternidade dele se reconciliar com o próprio ser humano caído. Diferentemente, meus irmãos, das relações humanas que eu e você participamos, quando nós somos ofendidos, o que nós esperamos? O que nós esperamos? Que o ofensor venha até nós e se desculpe e se retrate. Só que com Deus é diferente. Com Deus, meus irmãos, é o ofensor, é aquele que foi ofendido, que vai em busca daquele que ofendeu. Por isso que a salvação, meus irmãos, a obra da reconciliação, o autor é o próprio Deus Todo-Poderoso. É Ele, o ofendido ali, que vai atrás do ofensor para se reconciliar. E isso, meus irmãos, é algo tremendo. É algo tremendo porque nós vemos, meus irmãos, a demonstração do amor de Deus pela nossa vida. Como eu disse logo no início, estávamos perdidos, condenados a passar a eternidade longe e distante de Deus, no inferno eterno. E Deus, Ele toma a iniciativa, Ele próprio. Ele que foi ofendido. Não foi Deus que quebrou esta aliança com o homem, foi o próprio homem que quebrou esta aliança com Deus quando o desobedeceu, quando quebrou o seu único mandamento que Ele havia dado. E então o pecado ele entra na história da humanidade, ele entra na minha história e na sua história. Então Deus, Ele é o autor da reconciliação. Segunda grande verdade que nós vemos neste texto: Cristo, Ele é o agente da reconciliação. Deus se reconcilia conosco através do seu único Filho. Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas imputando ao próprio Filho dele. Todo o pecado, meus irmãos, que estava sobre os nossos ombros, sobre os meus ombros, sobre os ombros dos senhores, foi colocado sobre os ombros de Cristo. E nós sabemos que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, para que Deus não matasse a cada um de nós, Deus envia o seu Filho, para que através do seu Filho, o mundo pudesse se reconciliar com Ele. Ele foi ferido e foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então, para haver reconciliação, meus irmãos, entre nós e Deus, era necessário, era preciso que o Filho de Deus morresse em nosso lugar. Jesus, Ele pagou a dívida que eu e você, a dívida impagável que eu e você devíamos diante de Deus. E Ele derramou o seu sangue ali, naquela cruz, para que através do seu sangue, eu e você pudéssemos ser justificados diante de Deus. Em Romanos capítulo 6, verso 23, a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte, como eu disse, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se o salário do pecado é a morte, e é a morte, Cristo pagou a morte em nosso lugar. Então o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, somente Jesus pode salvar o ser humano. A sua religião não pode salvar você. A sua igreja não pode salvar você. O seu pastor não pode salvar você. Eu não posso salvar você. Somente Jesus Cristo salva. Somente Jesus Cristo pode reconciliar você, a relação que havia sido quebrada entre você e Deus. Somente Cristo pode fazer esta união novamente, nos unir ao Pai. Nos unir ao Pai em amor. Porque Ele diz: eu sou o caminho. Eu não sou apenas um dos caminhos.
Eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao meu Pai a não ser por mim. Em João 10, 9 ele diz: eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo. Em 1 Timóteo 2,5 diz que só há um Deus, e só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Só há um Deus, e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então o nosso Senhor, Ele é o único agente da reconciliação. É Ele, somente Ele, nada mais ninguém. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nada. É a pessoa bendita de nosso Senhor. É Ele que nos reconcilia com o Pai. E Ele o fez desta maneira, na cruz, quando Ele entregou a sua vida. Então, quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos nele, unicamente nele, nós somos reconciliados com Deus. Há esta ligação de novo. Aquilo que havia sido rompido, ele é novamente reconciliado. Porque a palavra da reconciliação, ela representa isso. Um relacionamento que acabou, um relacionamento que foi rompido. Então Cristo novamente, através dele, Deus se reconcilia conosco. E a terceira grande verdade que nós vemos neste texto: nós temos a palavra da reconciliação. Nós temos, meus irmãos, nós, a igreja de Cristo, nós, os cristãos, nós temos a mensagem de Deus para toda a humanidade. Volte-se para mim e vocês serão salvos. Esta é a mensagem, meus irmãos, que nós precisamos propagar à humanidade. Esta é a mensagem que nós precisamos propagar às pessoas. A mensagem para que as pessoas se reconciliem com Deus. A mensagem para que as pessoas, meus irmãos, voltem-se para o Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo nesta terra. Nós o representamos neste mundo. Nós falamos no seu nome. Nós temos a sua mensagem. E por isso nós temos, meus irmãos, que levar esta mensagem adiante. Deus exorta toda a humanidade, todas as pessoas, de todos os lugares, para que, através de Jesus Cristo, se reconciliem com Ele. Esta é a mensagem, meus irmãos, que o mundo precisa ouvir. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, Ele levou sobre os seus ombros toda a nossa iniquidade e todo o nosso pecado. Essa é a mensagem, meus irmãos, que a igreja precisa proclamar, que a igreja precisa pregar. Não teologia da prosperidade, não vã filosofias. Hoje há igrejas pregando filosofias, hoje há pastores pregando filosofias, coisas humanistas. Isso não vai salvar o homem. A única coisa que vai salvar o homem, meus irmãos, é a mensagem que transforma, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, de que o Filho de Deus veio a este mundo, morreu pelos pecadores, para que através dele os pecadores se reconciliassem com Deus. Precisamos levar esta mensagem de Deus ao mundo todo, a todas as pessoas. Nós não somos perdoados ou justificados por Deus por causa dos milagres de Jesus, não. Nós somos perdoados e justificados por causa do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo, meus irmãos, que nos purifica de todo o nosso pecado. É através da obra de Cristo na cruz. Sem Cristo ninguém será reconciliado, ninguém será perdoado ou justificado por Deus. E a pergunta é: você que está aqui, você já se reconciliou com Deus através de Cristo? Essa é a pergunta, meus irmãos. Você que está aqui, você já se reconciliou com Deus através de Jesus Cristo? Se você ainda não fez isso, você precisa tomar esta decisão. Porque a quarta verdade vai dizer aqui: o perigo de rejeitar a reconciliação com Deus. No capítulo 6, verso 1 diz: para não recebermos em vão a graça de Deus. Tratar aquilo que Deus oferece ao pecador, meus irmãos, com desleixo. Retardar, meus irmãos, e desprezar aquilo que Deus fez por nós quando enviou o seu Filho a este mundo. Tudo, meus irmãos, está pronto, tudo está preparado, tudo já foi feito pelo Pai, mas há muitas pessoas hoje que estão, meus irmãos, deixando para se reconciliar com Deus, estão
desprezando esta obra bendita criada por Deus, criada pelo Pai, através do seu Filho. Tenha certeza de que eu vou dizer algo a você. Há muita gente, meus irmãos, e quando nós lemos o texto de Lucas, capítulo 16, há muita gente no inferno agora, neste exato momento que eu estou pregando aqui, que gostaria de ter a oportunidade que o mundo está tendo hoje. Há muita gente que está no inferno lá, que se arrepende de não ter dado ouvido à voz de Deus, à voz do Evangelho. Porque quando Jesus fala a respeito da passagem do rico e do Lázaro, quando o rico ele é sepultado e ele vai para o inferno, o que ele pede para Deus? Senhor, molhe a ponta do dedo, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Por favor, me deixa falar com os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento. Olha a situação, meus irmãos, daquele homem, que nunca mais ele vai sair daquele lugar, e ele perdeu a sua oportunidade. Com toda certeza, meus irmãos, a palavra de Deus chegou a ele, mas ele desprezou a reconciliação com Deus, ele desprezou o Evangelho. Então há muita gente hoje, muitas pessoas, muitas almas que agora estão lá no inferno, que gostariam de ter a oportunidade que nós estamos tendo neste momento. Como eu disse, meus irmãos, a porta da graça de Deus está escancarada para cada ser humano nesta hora. Para cada ser humano, enquanto a vida há esperança. Quanto a vida há esperança. Quantos aqui conhecem uma pessoa que morreu esta semana? Levanta a mão aqui, quem conhece? Pessoa que morreu mês passado. Para essas pessoas, a porta já fechou. Mas para nós está aberta, porque nós estamos vivos. Para as pessoas que morreram, a porta já foi fechada e ela não vai se abrir mais. Nunca mais vai se abrir. Então hoje, meus irmãos, Deus ele traz a mensagem do Evangelho, e nós temos esta mensagem para proclamar a todas as pessoas, para que elas se reconciliem com Deus. Porque após a morte, meus irmãos, aí não vai haver mais solução, aí não vai haver mais oportunidade para ninguém. Esta é a condição do ser humano. Muitos, infelizmente, meus irmãos, estão rejeitando e desprezando esta obra oferecida por Deus, a obra, o ministério da reconciliação. Então, meus irmãos, aqueles que têm perecido, meus irmãos, porque têm rejeitado esta oferta da salvação. A Bíblia diz: como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como que nós escaparemos? Não feche a porta da salvação com as suas próprias mãos. Tem pessoas que fecham a porta da salvação com as próprias mãos delas. Quando o filho pródigo pensou em voltar para a casa do pai, depois de ter transgredido contra ele, diz a palavra que, após viver uma vida dissoluta e longe da casa do pai, quando ele decide voltar, cai em si, se arrepende, o pai o vê de longe, e quando ele se aproximou do seu pai, o seu pai o recebeu e houve uma grande festa. Quem não se lembra da parábola do filho pródigo? Então isso demonstra, meus irmãos, que há grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Portanto, meus irmãos, precisamos vir. Deus nos aguarda e deseja se reconciliar conosco nesta noite. Quinta verdade aqui: o tempo da reconciliação e da salvação, ele é limitado. Como eu disse, a porta ela está aberta, mas ela vai fechar um dia. Você se lembra quando Jesus disse? Lembra dos dias de Noé? A vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Os dias de Noé passou 120 anos pregando a mensagem de Deus, de que Deus traria o juízo sobre toda a terra. As pessoas casavam e davam-se em casamento, viviam normais, como nós estamos vivendo hoje, cada um cuidando da sua vida, cada um cuidando do seu negócio, e aí o dilúvio veio e levou a todos. Então assim, meus irmãos, vai acontecer com aqueles que não estiverem preparados. Então nós não podemos, meus irmãos, retardar, porque o tempo, meus irmãos, ele é limitado, o tempo é oportuno. Ou seja, nós precisamos ouvir quando temos a oportunidade de que Deus fala conosco,
Não podemos deixar essa decisão para amanhã, para a semana que vem, porque o nosso coração pode estar mais endurecido. Há um grande perigo de a pessoa rejeitar a palavra de Deus quando o coração dela está receptivo, deixar para outro dia. O seu coração se torna cada vez mais duro, cada vez mais irremediável contra Deus. Então este verso, meus irmãos, nos mostra que é muito perigoso adiarmos esta decisão de nos voltarmos para Cristo. Deixar para amanhã ou deixar para outro dia, meus irmãos, pode ser algo perigoso, porque, como eu disse, pode ser que o amanhã não chegue. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a um dia. Precisamos, meus irmãos, nos arrepender, precisamos nos voltar para Cristo hoje. Se você está aqui, precisa se voltar para Cristo e se reconciliar com Deus, faça isso hoje. Essa é a oportunidade que Deus dá a cada um neste mundo. Nós proclamamos a mensagem do Evangelho, nós falamos da palavra da salvação, mas infelizmente as pessoas ou desprezam, ou as pessoas deixam para depois, para tomar essa decisão para depois. E isso pode ser perigoso demais. Então, nós precisamos, meus irmãos, trazer essa mensagem e proclamar essa mensagem para as outras pessoas. Essa é a verdade absoluta da palavra de Deus. Deus deseja reconciliar com o pecador. Essa é a palavra que fica clara através deste texto. Deus deseja se reconciliar com cada pecador neste mundo. Então, meus irmãos, precisamos nos reconciliar com o Senhor nesta noite. Aqueles que ainda não fizeram, não tomaram essa decisão, tome hoje. E se você conhece pessoas que precisam ouvir essa palavra, fale a ela a respeito da obra de Cristo, a respeito do que Cristo fez pela vida dela. Tenha certeza. Deixe para que o Espírito Santo a convença do pecado, da justiça e do juízo, porque é o Espírito Santo que convence o pecador. Nós somente somos o quê? Nós somente trazemos a mensagem, somos apenas um simples mensageiro. Nós falamos aos ouvidos das pessoas, e Deus pega a palavra do ouvido e leva para o coração do ser humano. É Ele que faz a obra, Ele é o autor da reconciliação. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a levarmos esta palavra para frente, a levarmos esta palavra para todas as pessoas que precisam ouvir. Amém? Vamos ficar de pé nesta noite, vamos orar para nós agradecer a Deus por cada vida que aqui está, para que Deus continue falando ao nosso coração, para que Deus continue trabalhando nas nossas vidas. Nós somos embaixadores de Cristo. Você é um embaixador de Cristo neste mundo. Você representa o Rei. Você representa o Rei. O Rei deixou uma mensagem para você, para que você leve esta mensagem adiante a todas as pessoas. Cumpra com o seu papel de embaixador. Vamos orar, querido Deus, soberano Pai eterno. Pedimos ao Senhor, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor continue, Pai, transformando a vida de pessoas, Senhor. O Senhor continue fazendo a Tua obra de reconciliação, Pai, que pessoas possam se reconciliar com o Senhor nesta noite, Pai. Pessoas que posteriormente estarão ouvindo esta mensagem, que possam se reconciliar com o Senhor. Pessoas, ó Deus, que precisam, Pai, do perdão, que precisam da paz, que excede todo entendimento, a paz essa que vem do Senhor, a paz que não vem das circunstâncias deste mundo, Pai, mas a paz que excede do Senhor, Pai. Ó Deus eterno, que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, fazendo, ó Deus, a Tua obra, Pai, a Tua obra gloriosa de salvação, salvando pessoas,
as tuas ovelhas que ainda não foram alcançadas, que sejam alcançadas através da mensagem do Evangelho, Pai, para que o Senhor, Pai, possa ser glorificado. Senhor Deus, abençoa cada pessoa que aqui está, cada vida, Senhor. Capacita cada um deles, ó Deus, para cumprir com o seu papel de embaixadores de Cristo, para que possam compartilhar a mensagem que transforma, a mensagem que muda vidas. Senhor Deus, assim nós pedimos, Pai, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje. Amém. Vamos louvar o Senhor com o último louvor. Pra sempre.